Olá pessoal, eu decidi gravar esse vídeo falando do Zero Idiomas em 2021 ao PR em 2024. Então, do Zero Idiomas em 2021 à residência permanente em 2024. Tem chegado algumas pessoas novas por aqui e também lá no meu Instagram, então vocês sempre perguntam sobre o meu processo, sobre o francês. E inclusive aqui no canal já tem vários vídeos falando sobre o meu processo, como iniciou o Plano Canadá, a parte de estudo de francês, também a parte de estudo de inglês. Então eu vou deixar esses vídeos linkados aqui nesse vídeo para que vocês possam verificar ali os detalhes do meu processo. Aqui eu vou dar somente um pequeno resumo de como que foi tudo isso, mas confira os outros vídeos caso você queira verificar todos os detalhes. Então, o pontapé inicial do meu Plano Canadá foi em 2021, janeiro de 2021. Então, 2021 foi o ano que eu estudei ali, fiquei totalmente dedicada ao francês. E eu iniciei o Plano Canadá com Zero Idiomas. Então, eu tinha o quê? A experiência de trabalho eu tinha. Estava com a idade que me dava pontos bom, né? Eu ainda não tinha virado ali para os 30, porque depois dos 30 você começa a perder pontos. Então, quando eu iniciei, ainda estava quase, mas ainda não tinha virado. Então, era a experiência, a idade e me faltava o idioma. Então, me faltava o idioma, porque assim, eu não tinha idioma, nem inglês, nem francês, parecia o quê? Impossível, como que eu quero imigrar para um país, né? Como que vai acontecer esse Plano Canadá se eu não tenho o idioma? Então parecia realmente impossível, mas como esse desejo aí ardia no meu coração, eu falei, eu vou abraçar o francês, pesquisando o francês me dava mais pontos e eu decidi seguir esse caminho. Então 2021 foi um ano totalmente dedicado. Fiz de 2021 a 2023, que foi o ano que eu recebi meu convite, eu acabei fazendo 3 provas de francês. Então, eu fiz a primeira, não fiquei com a nota na compreensão oral boa, eu fiz a segunda, fiquei com CLB 7 em todas as competências, mas eu queria aumentar a minha nota para que eu pudesse abrir o perfil no programa federal. Então, eu fiz a terceira prova e aí eu consegui ficar com CLB 9, não em todas as competências, somente nas orais. Então, no programa federal, eu não conseguia ainda abrir o meu perfil por causa de um ponto. Eu não consegui, eu detalho isso aí nos vídeos do meu processo Canadá, o porquê que eu não consegui. E aí eu decidi focar no Arrima, já que o Arrima, que é o programa aqui da província do Quebec, então pelo programa federal não era possível eu vim para o Quebec. Mas eu me inscrevendo no Arrima, que é o programa da província, eu iria focar somente na província do Quebec. E o Quebec era o lugar que eu gostaria, né? Que eu gostaria mesmo. Tinha o francês e também tinha ali um desejo. Me identifiquei muito, sentia que era o lugar para eu estar. Que inclusive em 2022 eu fiz uma viagem, vim aqui conhecer, era minha primeira viagem internacional. E eu tinha orado muito para essa viagem, né? E Deus veio e confirmou. E eu vim aqui sozinha conhecer o país. E foi assim, realmente uma grande confirmação. E eu saí de Montreal sabendo que era o lugar que era para eu retornar. Então, fiz minha terceira prova. Decidi focar somente no Arrima. Minhas orais ficaram com o CLB 9, ficaram com o C1. Então, isso me ajudou no Arrima. Um outro ponto muito importante foi o meu NOC de trabalho. Antes eu estava no Arrima com o NOC de analista financeiro. E esse NOC não estava ali contemplando todas as minhas atividades, todas as minhas responsabilidades que eu tinha, porque eu comecei o Plano Canadá, eu tinha
a minha experiência de trabalho. Eu já trabalhava na área financeira há um bom tempo, então eu tinha uma grande experiência e as minhas atividades eu tinha mais responsabilidade do que estava ali descrevendo no NOC de analista financeiro. E o meu título de trabalho no Brasil era analista financeiro. Então, as minhas atividades estavam assim encaixando com o NOC de controle financeiro. Então, eu lia ali as atividades e eu falei, opa, eu encaixo melhor aqui neste NOC. E aí eu fiquei naquela dúvida, eu mudo ou não mudo, e um dia eu acordei ali 5 horas da manhã com isso bem forte para mudar o NOC de trabalho. E eu falei, só pode ser Deus me guiando, então eu vou alterar esse NOC porque é o que casa mais realmente ali com a minha responsabilidade que eu tinha. E aí eu alterei esse NOC que me dava mais ponto, olha só a diferença, dava uns 40 pontos, então era uma diferença enorme. Então, de um NOC de analista para um NOC de controle, dava uma diferença absurda de pontos. E eu troquei o meu NOC quando foi na próxima rodada, em setembro de 2023, eu recebi o convite para a residência permanente aqui pela província do Quebec. Então, iniciamos em 2021 somente com a experiência de trabalho. Ainda não tinha também ali a comprovação financeira, mas confesso para vocês que não era algo que eu me preocupava. Eu ia ali fazendo a minha parte, minhas economias, e estava ali na mão de Deus. Eu colocava muito na mão de Deus que Ele iria cuidar de todas as coisas, porque eu sabia que o Plano Canadá era o plano que Ele tinha para mim. Então não era algo que eu ficava ali me preocupando. A minha preocupação maior era aprender o idioma, que eu não tinha ali nada, né? Eu falei, gente, como assim, né? Vou sair do zero, absoluto zero. Será que isso vai ser possível? Então, eu decidi abraçar ali totalmente o francês. Então, iniciamos com 0 idiomas, e quando foi em 2023, após eu fazer 3 provas de francês, eu recebi o convite da província do Quebec. Foi necessário inglês, Rose, nesse seu processo, fazer a prova de inglês? Então, não foi necessário, porque com a minha pontuação do francês, que era as orais, eu tinha um nível C1, me dava muitos pontos, então o inglês naquela época, se eu tivesse, ia me dar mais pontos ainda, mas não precisou, porque como eu mudei o meu NOC de trabalho, isso aumentou a minha pontuação também. Então eu entrei em uma rodada de 580 pontos, 585 pontos. Então não foi necessário eu fazer o IELTS. Eu até comprei um curso para fazer o preparatório para a prova, mas ao longo e no meio do caminho não foi necessário, porque antes, se eu fizesse o inglês, hoje, se eu não me engano, você não soma mais pontos numa rima com o inglês, mas antes somava em torno de 40 pontos. Então, antes, eu comprei o curso para fazer esse preparatório, mas aí veio esse direcionamento para mudar o meu NOC, e mudei o NOC, e essa mudança de NOC me deu o aumento de pontuação que eu iria ter com o inglês. Então, acabou não sendo necessário eu fazer a prova do IELTS, a prova do inglês. Então, somente com o francês foi possível eu receber aí o convite em setembro de 2023. E quando foi? E aí veio todo o desenrolado processo, né? Tem o processo da província, recebi o CSQ em dezembro de 2023, e quando foi em maio de 2024, o meu processo foi finalizado. Recebi ali em casa o meu COPA, a minha residência, o meu comprovante ali da residência permanente. Então foi ali uma emoção enorme, né? Esse processo foi muito emocionante ali desde o início que eu estava vivendo, porque eu estava vivendo ali o meu processo de conversão junto, e estava ali muitas mudanças na minha vida. Estava um processo assim muito intenso, tem sido tudo muito intenso até hoje, né? Tudo que eu tenho
vivido, todo o turbilhão de mudanças que eu tenho vivido, tem sido assim tudo muito louco, tudo isso, né? Mas tem sido assim a base da força de Deus, e Ele conduziu aí cada etapa do meu processo. Então eu detalho tudo isso nos vídeos, então eu oriento você a assistir, porque deixei aqui somente esse resumo somente para vocês ter noção de como que foi, realmente foi. Parece que foi muito. Parece não, foi rápido se eu olhar assim, que eu iniciei do zero em 2021 e chegar aqui em 2024, 3 anos após, com a residência permanente, foi um processo rápido. Foi um processo rápido, mas a minha sensação é que eu vivi assim uns 10 anos nesse período, gente, de tão intenso que foi, sabe? Mas eu fui bem intencional, então eu fui intencional nos estudos, não consegui a nota em uma prova, continuei, então não desisti, mantive o foco, olhei para o que eu já tinha conseguido, não comparei ali, não se compara com as outras pessoas que vai estar ali ao seu redor na mesma caminhada, porque assim elas têm história diferentes, então não compara, use como inspiração, mas não se compare para você não desanimar, porque cada um tem ali o seu tempo, a sua trajetória, então isso acaba, se você se comparar, né, você vai desanimar. Então, por exemplo, na minha primeira prova, em vez de me comparar ali com os outros, então eu me comparei comigo mesmo, olha só, eu iniciei do zero e após 12 meses, olha só o que eu consegui. Olha, gente, foi assim uma vitória tão grande para uma pessoa que tinha ali a mente bem limitada de aprender idiomas. Eu tinha muito a mente limitada em relação a isso, para mim era impossível. E eu tinha conseguido ali uma excelente nota. Então, compare ali com você mesmo, com o seu ponto inicial. Então, se compare com o seu ponto inicial, olha onde você chegou, o que falta. Então, vamos focar ali no que ficou faltando para você chegar lá. Então, eu não desanimei, continuei, fiz a segunda prova. Queria aumentar a nota, fiz a terceira prova. Então, é sobre você tentar até conseguir. E todo esse meu processo, né, claro que não posso não falar do direcionamento de Deus em cada etapa. Isso foi, assim, essencial para mim. De sentir ali que eu não estava só, né, apesar que eu estava ali só, né, fisicamente falando, mas eu senti o cuidado de Deus ali em todos os detalhes, colocando as pessoas certas no meu caminho. Isso acabou me ajudando de uma forma muito grandiosa, e Ele ia abrindo a próxima porta, ia direcionando, ia pedindo obediência também. Então, foi um processo lindo, e inclusive eu detalho também aqui no canal sobre o meu processo de conversão que eu estava vivendo junto com o meu Plano Canadá. Então, caso você queira assistir também, vou deixar linkado aqui. E a mesma coisa para como que eu consegui chegar aqui com um trabalho. Eu cheguei aqui praticamente com o meu trabalho. Então, eu gravei um vídeo falando sobre isso também, como que eu consegui. Então, assista esse vídeo que eu detalho essa parte, essa procura de trabalho aqui no Canadá e como que eu consegui um trabalho já na minha área assim que eu cheguei no Canadá. Então teve aí todo um direcionamento, todo aí um cuidar de Deus, um trabalhar de Deus nesse processo. Então eu gostaria de fazer esse resumo para que vocês entendessem como que foi esse processo. Espero que esse vídeo seja útil. Assista os demais, que eu compartilho ali todos os detalhes do processo, e vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe o seu comentário e o seu like. Vejo vocês no próximo vídeo.